Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, vamos dando início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos retornando, né? Porque na semana passada tivemos aí o último tópico do Setembro Amarelo, do combate ao suicídio. Aproveito para recomendar, quem não assistiu, assista os 4 episódios, que são muito instrutivos, né? Para a gente estar aí evitando, compartilhando essas informações que vão nos ajudar a evitar o pensamento suicida nosso e daqueles que estão à nossa volta. E hoje, então, vamos retornar ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. No Setembro Amarelo, quando entrou outubro, eu senti que queria continuar, me deu vontade de continuar. É bom, né? É bom porque muda, é né? Muda os ares um pouquinho também. O suicídio é apaixonante. No sentido da ajuda, de né? ajuda, de ajudar, né? claro. De colaborar. É assunto que não acaba mais, né? Se a gente se aprofundando, realmente tem assunto para o ano inteiro. Mas para a gente terminar o nosso livrinho também, né? Que a gente começou lá no início da pandemia. Estamos aí firme e forte. O assunto de hoje é palpitante. Vamos amor, voltar. Então, hoje é o capítulo 152, Ciência e Amor. Mas antes, né, eu convido a todos então a fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de conhecimento para essa encarnação. Que o Senhor possa nos iluminar nesse momento, fazendo com que a nossa ligação com os nossos mentores se torne mais viável possível, para estarmos recebendo essas intuições, para melhor interpretação das palavras de Emmanuel, aquelas que vão tocar melhor nos nossos corações, e de todos aqueles que assistirem esse vídeo, para contribuir na nossa evolução, para contribuir na construção de um mundo melhor. Obrigado, Mestre. Que Jesus e todos os mentores da Casa de Emmanuel nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá então. Vamos compartilhar a tela. Então, como eu falei, nós vamos falar hoje do capítulo 152, Ciência e Amor, né? Muito interessante. Eu também estava lendo, né, e vendo alguns vídeos sobre esse tema, sobre esse capítulo, e muito interessante porque ele é muito atual, né? Eu acho até impressionante como Paulo, né, que a gente vai ver aí a epístola de Paulo, como é que Paulo já tratou desse assunto lá há 2000 anos atrás. Ele tratou de um assunto, né, e a gente pensou, mas ciência, né? Ciência há 2000 anos atrás, então vai ser interessante a gente entender esse contexto e como esse assunto nos interessa, e até mais, né? Mais palpitante, talvez, até do que naquela época, hoje em dia, né? Essa questão da ciência e do amor, né? Então, a gente vai estudar essa epístola, né? Essa primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, onde Paulo diz: a ciência incha, mas o amor edifica, né? Aí a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa frase foi isso. Eu falei, mas ciência? Paulo falando de ciência há 2000 anos atrás, nem existia ciência, né? Mas aí a gente vai entender que o contexto dessa frase foi porque Paulo, quando esteve em Atena, ele ficou muito triste, muito decepcionado de não ter conseguido converter, né? De não ter conseguido criar ali naquela cidade um núcleo cristão. E Atena era uma cidade conhecida exatamente pelos maiores pensadores daquela época, né? Lógico que a ciência daquela época não era igual à ciência de hoje, né? A tecnologia e tudo mais, mas era uma cidade onde era conhecida por por levar e dar valor, né, ao conhecimento, à filosofia, aos estudos, né, muito precários ainda daquela época, mas que já era uma cidade mais à frente nesse sentido.
E isso entristeceu muito Paulo. Ele achou que ele chegaria ali e que essas pessoas, na verdade, iriam se interessar, né? Exatamente por serem pessoas mais cultas, mais com esse interesse maior em ler, em estudar, em entender. Ele achou que ali na verdade, seria mais fácil. As pessoas iriam se interessar pela mensagem do Cristo. E não. Ele encontrou exatamente uma barreira, como se esse conhecimento, como se todo esse conhecimento daquela população, na verdade, formasse uma barreira, que é exatamente o significado da frase, onde a ciência incha, né? Porque as pessoas eram mais orgulhosas, mais vaidosas, se achavam mais inteligentes, superiores. Experiência essa que o próprio Paulo teve, né? Porque ele também era assim antes de se converter, né? Ele era um dos doutos entre os fariseus, né? Ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa com muito conhecimento para aquela época, né? Seria considerado hoje uma pessoa, né, equiparada a uma pessoa hoje que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque ele tinha um conhecimento muito além do que a maioria da população da época tinha. E ele também era assim, né? Antes dele conhecer o amor do Cristo, antes dele se converter na mensagem do Cristo, ele também era arrogante, prepotente, se achava o dono da verdade, né? Acima de tudo, porque era conhecedor da lei. Então, na verdade, ele acabou sentindo ali um pouquinho desse gostinho quando ele tentou chegar ali naquela cidade e trazer o conhecimento do Cristo. Ele viu, e aí ele percebeu o quanto esse conhecimento da ciência, porém sem o amor, causaria esse inchaço, né? Essa vaidade. E é sobre isso que o nosso querido Emmanuel, durante o texto, vai discorrer. E a gente vai começar a entender um pouquinho todo esse contexto. Outra coisa também muito comum a gente ouvir na doutrina espírita, a questão das duas asas, né? Que é a asa do conhecimento e a asa da moralidade, né? Que nós poderíamos fazer essa analogia com o título desse episódio, Ciência e Amor. Seriam as duas asas que a gente precisa desenvolver, né? A intelectualidade, que representaria a ciência, né? O saber, o conhecer, o se aprofundar, o estudar para entender a vida, né? A matéria, entender as leis, entender tudo que a humanidade já descobriu até hoje, que a gente pode estar sempre relembrando a cada encarnação através das academias e dos estudos. Porém, a asa do amor, que representaria aí a moralidade que a gente precisa também desenvolver para conseguir alçar os voos maiores da evolução. Alguém quer comentar alguma coisinha dessa introdução antes da gente entrar no texto? Então vamos em frente. Então começa então aqui Emmanuel a discorrer sobre esse assunto. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas, né? Então, olha que interessante. Ele bota a ciência como um instrumento de extremo poder, né? Nós temos muitos instrumentos de poder aqui na Terra, né? O conhecimento, os cargos, né? Cargos eletivos, por exemplo, o dinheiro, que nos dá a capacidade de estarmos, né, sobre uma capacidade de poder, de comando também muito grande, de decisão muito grande, e muitas vezes até sobre a vida de muitas outras pessoas. Então, a ciência é um desses grandes poderes, né? Ciência em todos os sentidos, tanto no saber, né? Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais poder a gente tem. E a ciência mesmo ali no sentido de tecnologias,
de criando ferramentas, instrumentos, como aqui, por exemplo, a internet que estamos usando, os computadores, os celulares, que permitem a gente estar aqui, mesmo cada um num lugar diferente, estamos todos, apesar da distância física, todos aqui bem pertinhos nas janelinhas aqui, vendo o rostinho de todo mundo, como se a gente estivesse numa mesma sala, no mesmo ambiente. Então são instrumentos que a tecnologia, que a modernidade nos permitiu, né? Você vê que Paulo não tinha essa facilidade, ele tinha que escrever uma carta lá para Coríntios, tinha que escrever cartas para cada comunidade. Imagina, né, o tempo que demorava para uma carta dessa chegar, para a resposta vir, já se bobear já tinha, né, o problema já tinha se resolvido. Então, realmente são as coisas que as modernidades que nos permitem, nos dá esse poder, né, que nem Paulo tinha. E agora a gente tem um poder hoje muito maior do que o de Paulo, por exemplo, para estar difundindo essa mensagem de amor, né? Muito mais fácil, de uma forma muito mais fácil e muito mais ampla. Porém, olha como é que, né, a gente já pode tirar daí a primeira prova do quanto é importante o amor nas atitudes. Porque você vê, Paulo, sem essa tecnologia, sem nada disso, conseguiu passar uma mensagem que nós estamos até hoje aqui lendo, discutindo e difundindo. E muitas vezes nós, que temos uma capacidade hoje, uma ferramenta muito maior e muito mais fácil do que a do Paulo, mas não temos o poder que ele tinha pelo amor, né? Pelo exemplo, pela persuasão, pelo magnetismo, que a gente não tem nem metade do que Paulo tinha, né? Então, você vê que mesmo com todas essas facilidades, a gente não tem essa capacidade de transmitir essa mensagem como ele teve, né? Imagina Paulo nos dias de hoje com essa tecnologia, né? A capacidade que ele teria de difundir, né? Seria realmente uma coisa monstruosa. Mas ele provavelmente ele não tá ele já está em, né, voando voos muito mais altos e não está merecendo vir aqui, não. Ele já deixou a cota dele quer dizer, com certeza ele continua nos ajudando, mas não dessa forma física, né? Porque a gente sabe que os nossos irmãos aí, quando eles vêm aqui para nos ajudar, eles também são obrigados a passar por poucas e boas, né? Então eu nem fico desejando que eles passem por isso, porque a gente precisa se virar, né, sem eles. A gente precisa aprender com o que eles já deixaram, para que eles não precisam vir sofrer mais, né? Então, esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo, ele tem esse propósito de mostrar o poder da ciência, porém o quanto ela na verdade, é neutra, né? Ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo daquele que vai fazer o bom uso dela, né? Aí temos muitos exemplos. Tem, por exemplo, o avião, que ele também comenta aí, que, né, ele pode ser um instrumento maravilhoso de transporte para estar ligando os países, às vezes distâncias enormes. A gente hoje com a tecnologia de um avião, a gente chega no Japão em menos de 24 horas, dependendo do trajeto que o avião fizer, né? Então, olha que maravilha, você dá a volta ao mundo em menos de um dia. É uma coisa, se você pensar no tempo das navegações, né, das caravelas, demoravam, sei lá, até meses para chegar aqui. A gente hoje dá a volta ao mundo em menos de 24 horas. Então é impressionante. Porém, esse mesmo homem que fez essa maravilha que é o avião de passagem, fez também o avião de guerra, que inclusive geralmente é mais moderno ainda do que o avião de passageiro, né? Eu acho que o avião, um jato mesmo desses de guerra, dá a volta ao mundo em, sei lá, em menos de 10 horas, de tão rápido que eles são, né? Supersônicos, etc. Então, na verdade, os aviões de guerra são até mais tecnológicos do que os aviões de passageiros, né? Infelizmente, o homem acaba se dedicando mais ainda para o mau uso das coisas do que para o bem, né? Mas é porque é a falta do amor, né? Realmente essa ciência que incha o ego, que incha a vaidade do homem, que incha os interesses individuais, porque não é utilizada com amor. Aí entra realmente a importância de nós aqui difundindo a mensagem do Cristo e principalmente difundindo para os nossos filhos,
para os nossos tutelados, né? Sejam sobrinhos, amigos, colegas, todos aqueles que de alguma forma recebem nossa influência, porque só assim a gente vai estar formando uma nova era de encarnados com uma moral mais desenvolvida para que tenham ideias e façam um melhor uso dessa ciência. Alguém quer comentar? Pode falar, Julinho. Hein, Vitor, agora que você comentou aí do avião, né, dessa máquina, né, da invenção que leva todo mundo aí que queira, né, sair de um polo a outro, aí me lembrou o Santos Dumont, do suicídio dele, já que a gente saiu semana passada, né, do tema suicídio, a gente vai abordar aqui um pouquinho, mas, logicamente, é um saindo do nosso tema de hoje, que é o amor, porque o que acontece eu peguei até aqui na internet para ficar bem direitinho as minhas palavras, né? Ao voltar ao Brasil, em meados de 1931, já se encontrava deprimido por achar ter contribuído para a guerra, já que suas invenções vinham sendo usadas para a destruição. Aí, nesse texto, né, que você colocou na tela, quando fala assim, ó, a imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Porque, assim, a gente sabe que o progresso é uma lei de Deus, é uma lei natural, né? Todos vamos progredir. Mesmo aquele que acha que não, que quer ficar parado. Não tem jeito. Isso é uma lei que não vai mudar, né? Agora, agora coisas que a gente pode fazer para prejudicar, a gente sabe que o homem tem esse grande poder também nas mãos. Então, naquele momento ali, Santos Dumont, apesar de ter feito uma invenção, ele era um homem já meio deprimido, né, quando a gente lê a biografia dele, mas quando ele encontra aquela desgraça, né, ele achou que o avião dele só servia para contribuir com a guerra. Então, assim, tá no poder nosso, das mãos do homem, o bem ou o mal. Aonde eu vou empregar o meu saber, o meu conhecimento, né, o progresso que eu tenho? Porque, assim, a gente sabe que a riqueza, ela mal empregada, ela vai trazer uma consequência complicada. Mas quando você usa a riqueza para o bem, você gera o quê? Progresso. Agora, como a gente vai utilizar, é o que a gente sempre fala, né, na doutrina espírita, né? Temos o livre-arbítrio, a gente sabe que até onde Deus quer também, que Ele permite, né? Mas que a gente vai ser instrumento útil ou não. Aí, quando a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, peguei duas frases. Uma eu peguei do espírito Fenelon e o outro foi do Sanson. Do Fenelon, ele diz assim para a gente no item 9. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quer dizer, o amor, quando a gente entender esse amor ágape, que Paulo fala desse amor, né, que a tradução fala amor, mas é o ágape, quando a gente realmente entender esse processo, vai ser isso aqui, vai ser o melhoramento moral da sociedade, do homem. E Sanson traz para a gente assim, quer ver? Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, íntegro, consciencioso para fazer aos outros o que queria que esses lhe fizessem. Então, é a norma que a gente já sabe, que a gente vai caminhar para isso futuramente. Agora, o que a gente vai utilizar, como vamos utilizar, isso aí vai depender de cada um e cada um vai responder de acordo com as suas contribuições. Mas a ciência, né, como a gente já vê aqui Paulo falando, né, dessa contribuição
importante, mas como mesmo o Emmanuel diz, né? Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Esse é o problema até hoje da humanidade. Isso aí. Temos muitos exemplos, né? Eu estava lembrando aqui, né? Teve o Santos Dumont com o avião, a bomba nuclear, né? Que também você pode... Nossa. Você tem a energia nuclear, que pode ser maravilhosa, para, né, para dar energia para os povos, para as cidades, e você tem a bomba nuclear, que é para destruir, para matar. Né? Você tem, por exemplo, a indústria farmacêutica, né, que cria remédios maravilhosos. Tivemos a vacina há pouco tempo, porém, os interesses, né, não existe o interesse primordial é ganhar dinheiro, é lucrar em cima da doença, e não necessariamente realmente conseguir a cura, né? Então, isso vai realmente variando muito daquele que está... E, infelizmente, a humanidade ainda progride mais por causa dos interesses financeiros, porque se você não der esse incentivo, né? Se a pessoa meio que não tiver essa perspectiva de enriquecimento, ela acaba não fazendo, né? Não querendo, a humanidade como um todo, né? Ela acaba ficando estagnada, porque parece que ela só se interessa em progredir quando ela sabe que vai ter uma recompensa financeira, um status, um poder, senão meio que ninguém se mexe, né? Fica todo mundo parado se não tiver essa recompensa egoística, né? Mas é o mal ainda do nosso estágio evolutivo. O dia que nós começarmos a se interessar em estudar, em fazer o bem, em fazer essas descobertas científicas sem ter como prioridade a riqueza, o poder e a fama, aí nós vamos ver que vamos dar um passo para ir rumo ao planeta, a planetas felizes, né? Assim, muito rapidamente, né? Porque do mesmo jeito que a ciência hoje progride exponencialmente, né? Parece que as coisas vão ficando cada vez mais rápidas, porque quanto mais você se intelectualiza, mais rápido a coisa fica. O mesmo eu acredito que vai acontecer com a moral também. Conforme nós evoluirmos, é porque a nossa moral ainda está lá embaixo, ainda tá muito fraquinha. Então, eu acredito que a hora que a nossa moral também começar a evoluir, igual a gente evolui a ciência, esse crescimento vai se dar exponencialmente também. As coisas vão melhorar de uma forma cada vez mais rápida, porque o ser humano vai começar a perceber o quão é bom, né? O quão é o benefício próprio que a gente vai receber como sociedade, e a coisa vai começar a evoluir exponencialmente, igual aconteceu com a ciência. Isso. Vitor, além do benefício que a sociedade como um todo vai receber, também o benefício interior, porque se a pessoa começar a mergulhar no seu interior, ela vai começar a descobrir como é bom ter uma felicidade interior. E que a felicidade interior ela é mais importante, muitas vezes, do que a felicidade externa. Ir para a Europa, ter muito dinheiro e um monte de coisas assim, a felicidade interior. Mas aí é preciso que a pessoa tenha esse empenho, né, de descobrir o seu interior e poder ser feliz a partir do seu interior. Isso não é uma tarefa fácil, não é. Mas eu acho que a gente está caminhando nisso. Sim. Estamos caminhando aos pouquinhos, mas a gente vai. Não é fácil hoje, né? Mas se Deus quiser, vai ser fácil no futuro, por esse pensamento de que vai haver um crescimento exponencial da moral também, né? Porque vai chegar um momento onde a gente vai ver que é tão bom que aí isso vai passar a ser o normal, né? As escolas já vão ser assim, voltadas para a moral. Então as crianças já vão ser criadas dentro de uma moral. As pessoas já vão se relacionar com esses interesses morais. Então, na verdade, isso vai explodir, né, em velocidade, né? E aí, quando a gente vê, do mesmo jeito que a ciência cresceu desembestada, a nossa asa da moral, eu tenho fé que ela também vai chegar nesse ponto onde ela vai começar a ter um crescimento também exponencial. Pode falar, Júlia. Então, Vitor, o que você fala do progresso, né, dessa moral, a gente vai encontrar essa resposta que o Kardec fez aos espíritos na 780.
Depois, se você quiser, porque tem a pergunta e depois tem item A e B, né? Subpergunta A e B. Travou. Travou, Julie? Travou para vocês também? Para mim está tranquilo. Vocês me ouvem agora? Estou ouvindo. A imagem está travada, mas estou te ouvindo. Tá. Então, eu vou só ler aqui rapidinho. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual a 780. Aí fala aqui, ó, é a consequência deste progresso moral para o intelectual. Mas nem sempre o acompanha imediatamente. Então, quer dizer, o moral nem sempre vai junto lá com o intelectual. Aí, na subpergunta A, ele fala assim, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí os espíritos falam, tornando compreensíveis o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Aí na B, como é então que acontece que os povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos? Aí é sensacional a resposta. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só o atingem passo a passo, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então, Deus não tem pressa, né? E a gente vai chegar lá, porque a lei é de progresso. Mas aí é o tempo que vai fazer com que a pessoa vire a chave, né, do mal para o bem. Com certeza. É isso aí. Vamos continuar. Exatamente. E descubra o quanto o bem traz uma felicidade interior que permanece. Entendeu? Isso eu acho fundamental, mas é fundamental. Não há dúvida. Não, mas a própria tecnologia, Doro, como a resposta ali dos espíritos a Kardec que a Júlia leu. Ela difunde essa informação, né? Porque as pessoas, elas, ao mesmo tempo que muitos preferem ainda se iludir com a questão, né, porque vê o rico, a pessoa que esbanja dinheiro, que viaja, que não sei o quê, e aí muitos continuam querendo entrar nessa ilusão, mas ao mesmo tempo hoje também você já enxerga, porque essas pessoas, elas acabam não conseguindo enganar por muito tempo, né? O que a gente mais vê hoje em dia são esses ricos, esses famosos, depois tudo com depressão, tudo querendo se matar, tudo, porque eles não conseguem. Chega uma hora que a coisa explode e aí é onde entra a tecnologia fazendo agora o efeito reverso, né? Mostrando para todos os seguidores daquela pessoa o quanto na verdade ela era infeliz apesar de todo o dinheiro, de toda a fama que ela tinha. Exatamente. E aí a gente entra nesse processo de enxergar que o que realmente vale a pena é essa felicidade interior. Esse retorno moral, que esse sim não se perde, não tem... Não fica, né? Ele permanece. Isso. Eu conheço uma pessoa que na pandemia, ela vivia muito esse lado, começou com dinheiro e tal, viajando para lá, vivia viajando, comprando roupas, né? Mandando retrato para todo mundo no grupo. É um grupo social que eu tenho, não é grupo espírita, não. E de repente, com a pandemia, ela não pôde mais viajar. Em poucos meses, ela desenvolveu um câncer agressivíssimo e foi embora. Uma mulher saudável, ela foi, na época que eu a conheci, era na adolescência, ela era exímia jogadora de vôlei, uma mulher alta, bonita, forte, assim, uma grande jogadora de vôlei, entendeu? Vendendo saúde, viajando, não consegui. Quando ela precisou parar, ela teve um câncer. Um câncer, em pouco tempo ela morreu. Impressionante, um negócio assim,
que a gente ficou, o grupo todo que conhecia ela, ficou assim, abismado. Eu fiquei calada porque o grupo não é espírita, então eu não me sentia à vontade, todo mundo católico e tal, não vou ficar falando essas coisas, porque fica até uma coisa agressiva, né? Não tem nada a ver. Mas eu percebi, lá do meu cantinho, cheguei às minhas conclusões quietinha, não falei nada, mas estou falando aqui com vocês. Até, se as pessoas, se um dia inventarem essa tecnologia de um WhatsApp que mostra pra gente, toda vez que você posta uma foto dessas de viagem no Facebook, não sei o quê, de jantar, de sei lá o quê, se você tivesse uma tecnologia que mostrasse o que todo mundo que está vendo a sua postagem está pensando de você, você não ia postar metade das coisas que você posta. Porque o Rossandro mesmo dá esse exemplo. Atrai uma energia ruim. Vocês conhecem o Rossandro, não conhecem o Rossandro Klein? Então, ele dá esse exemplo, que ele fala de um amigo que postou no grupo lá uma foto, jantar romântico, não sei o quê. Aí todo mundo respondendo, que lindo, parabéns, não sei o quê. Aí, só que no outro grupo, onde não tinha essa pessoa que postou a foto, tava todo mundo lá sentando a mamona, né, falando mal. Aí ele pegou e mostrou para ele, olha aqui o que estão falando de você. Lógico que assim, ele tapou o nome, né? Não falou quem era, mas olha o que estão falando de você no outro grupo que você não tá. Então, vai curtir o jantar com a sua esposa e para de tirar foto. Pode falar, Ana, que a Ana Cláudia levantou a mão. É ruim, né? É muito ruim, é muito triste. Né? Então é melhor o jantarzinho no fogão de lenha, nós todos ali se respeitando, se amando, na simplicidade é muito melhor. É isso aí. Oi, gente. A gente está falando, né, Vitor, sobre o poder, né, sobre dinheiro, como a Dora falou sobre a amiga dela. Só que a gente ninguém imagina, né, que a pessoa, quando vai, esses seguidores que você falou, que são milhões de seguidores, né, esses influencers e tudo, mas ninguém imagina o que passa por dentro de cada um, né? E aí não entende a fragilidade quando acontece alguma coisa assim que a pessoa está muito frágil e que está deprimida, e que cai doente. Ao invés de apoiarem, eles acusam, né? E condenam mais do que deveriam apoiar. Né? Porque todos somos frágeis, todos temos defeitos e todos temos momentos que nós não estamos bem, né? Então, como eles postam muito e ficam muito em mídia, em vez das pessoas apoiarem nesse momento de fragilidade, não. Acabam condenando mais, e a pessoa ficando cada vez mais, atacando mais, a pessoa ficando cada vez mais deprimida. Mas nós temos que entender que todos nós somos frágeis, né? E todo mundo tem uma fragilidade, não é porque tem influencer que mostra a beleza, que mostra isso, que eles não tenham, né? Que eles não tenham vida. É igual você vai no médico e o médico falta porque ficou doente. Tem pessoas que não entendem que o médico ficou doente. Porque não desmarcou? Gente, mas doença é uma coisa inesperada. Se a pessoa desmarcou porque faltou, porque está doente, como é que vai saber que está doente no dia anterior se ficou doente naquele momento, né? Então as pessoas não entendem essa fragilidade, né? Então assim, nós temos que entender, nós temos que compreender, né? E assim, eu acho que nós devemos, né? A nossa função é entender o próximo, mas estamos caminhando para isso. E é isso. Com certeza. Vamos em frente então, que agora urge. É que o assunto mexe, né, com a gente. É um assunto que mexe. O assunto é muito atual. Porque o conflito também dentro de nós, esse conflito da humanidade, do bem e do mal, está dentro de nós, né? Fala diretamente com todos nós. Claro. Todos nós temos essa asa capenga. Lógico, claro. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhes a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo,
que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas, né? Então, já pensou se todos nós usássemos as redes sociais pensando, matutando antes esse parágrafo? Eu acho que a gente não ia postar metade das coisas que a gente posta, né? Se a gente, antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, a gente lesse esse parágrafo aqui, acho que a gente tinha que colar esse parágrafo no nosso monitor do computador. Para toda vez que for antes de postar, ler, opa, acho que é melhor não postar, porque eu acho que isso que eu estou postando não transmite, né? Como ele bota aqui, ó, seria justo publicar. Olha que quando o Emmanuel escreveu isso aqui, não tinha Facebook ainda, né? Mas ele já usou esse termo já, ó, publicar. Apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Com certeza, a maioria das coisas que a gente publica não são raciocínios elevados. 99%. Então, realmente, a importância do amor, né? Que ele coloca aí o amor como sendo realmente essa profilaxia para o uso para o bom uso da ciência, né? Para o bom uso da tecnologia, o bom uso do conhecimento, o bom uso de tudo, né? De todas as ferramentas que a gente tem hoje de comunicação, que é tão fácil hoje em dia, né? Qualquer um de nós hoje pode ser um canhão de informações, né? Dependendo do número de seguidores que a gente vai adquirindo. Mas lembrando que o importante não é a quantidade, né? Mesmo quem não tem muitos seguidores, mas você é um canhão. Você é um canhão para os seus filhos, você é um canhão para os seus parentes, que acaba sendo as pessoas mais importantes, né? Aquelas que realmente são a nossa missão. São aqueles que realmente nós temos a responsabilidade maior. Então a gente precisa usar com mais sabedoria, usar com amor. Botar amor em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for agir, em tudo que a gente for falar, em tudo que a gente for publicar, a gente usar o amor que ele vai ser a profilaxia para realmente o bom uso das ferramentas da ciência. Alguém quer comentar? Ninguém? Então, vamos lá. Vamos continuar. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles para a abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona o livro, a primeira no caso a ciência, a segunda, que é o amor, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, a ciência, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o amor pode dar o coração iluminado, né? Então, interessante, né? Você vê que ele faz aí várias comparações entre o que a ciência pode fazer e o bom uso que o amor pode dar, né? A questão do explosivo, né? Você pode usar o dinamite para explodir e criar, por exemplo, o metrô, né? Que foi lá, você explode a montanha, cria um metrô, ou explode uma montanha para criar uma estrada, e aí você vai estar fazendo um bem, vai estar ligando povos, ligando regiões, criando. Então você vai estar usando aquele instrumento que foi criado num primeiro momento para matar, para destruir, para fazer mal, você passa a utilizá-lo para fazer o bem, para destruir, mas não para destruir os outros, né? Para destruir um empecilho, uma pedra que está no caminho para que você possa construir uma estrada. E aí você vai dando bom uso às tecnologias, né? A gente deu o exemplo do avião, a gente deu o exemplo da bomba atômica, e poderíamos aqui ficar... O próprio computador, a internet que a gente está usando aqui, primeiro a internet, tudo isso veio também para a guerra, era tudo instrumento de guerra, para comunicação dos exércitos, e que hoje a gente tem
esse uso bom, né? O uso da comunicação, o uso para estarmos aqui e que na pandemia foi tão útil para todos nós. No quê? Foi muito bom. O João Muito levantou a bom. mão, né, João? Muito bom. Selma. Ah, Selma. É porque aparece o João aqui por causa do celular. Né? Porque é o celular dele, né? É interessante, né? Eu estava lendo, né, por aqui, a da ciência, né? Como você falou, a ciência é neutra, né? Mas a gente sabe que a ciência, essas descobertas que a ciência mostra para nós, né? Coloca ao mundo, são inspirações, né, que a espiritualidade dá a essas pessoas, né? Ou eles já trabalharam no plano espiritual e aqui eles acabam desenvolvendo aquilo que eles já estavam fazendo lá no plano espiritual, né? Quer dizer, não é nada é por acaso, a gente sabe disso. Então existe uma intervenção divina em toda a criação, inclusive, né, a gente fala da questão da ciência. Quer dizer, e tudo para um propósito útil. A ciência, você falou, ela é neutra, sim, no olhar dos homens, mas as descobertas sempre têm um propósito útil. O problema aí é da humanidade, que ainda não tem o amor em si, né? Não tem o amor, o olhar ao próximo com amor, com compaixão, e não vê aquilo para que seja um benefício para todos, mas olha aquilo para um benefício para si próprio. Às vezes nem é do cientista, né? Que o cientista, como disse a Júlia Santos Dumont, ele criou algo, ele pensou, tinha ideias maravilhosas, não foi só o avião, mas antes dele colocar o avião, né, Júlia? Ele tinha muitas ideias boas, mas ele pensava que não foi coisas que fossem melhorar a vida das pessoas. Mas tem alguma outra grupo de pessoas que elas querem ter o seu benefício próprio, né? Tirar vantagem, aí acaba pegando essa ferramenta divina, né? E usa para os seus propósitos egoístas e acaba destruindo aquilo que seria uma coisa boa, né, para todos nós, né? Era só isso que eu queria fazer essa amarração, porque eu vejo assim, essa comparação da ciência aqui com o amor, né? Ele fala da coisa que falta realmente, mas não é na questão da ciência em si, né? Mas dos homens que trabalham, que têm acesso a essa ciência, de olhar para aquilo como um propósito útil para a humanidade, que ainda, né, quem tem poder não tem esse olhar, infelizmente. É isso. Com certeza, como ele bota ali, né? A ciência confecciona o livro, mas quem ensina é o amor, né? Quem ensina é o amor. A ciência só faz ali a teoria, mas o amor é que vai realmente nos ensinar a forma correta de usar, né? Muitas vezes a ciência cria, como ele bota lá no final também, cria corajosos, porque muitos querem ser heróis, né? Imagina as primeiras pessoas que foram para a Lua, né? Os foguetes que foram para o espaço. Então você vê que muitos homens extremamente corajosos, mas não necessariamente com um interesse realmente divino, né? Então, muitas das vezes só realmente com aquele interesse de ficar famoso, de ficar rico, de virar um super-herói, mas e aí, né, acaba perdendo a chance de realmente ter o seu coração iluminado. Julinha, levantou a mão? Então, somente o amor, né, pode dar um coração iluminado. Aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho também com esse livrinho chamado Vinha de Luz, no capítulo 130. Emmanuel fala para nós aqui, é uma passagem de João, e o título é Amai-vos. Não vou ler tudo, lógico que não precisa e nem tem tempo, mas ele faz um comentário em cima de uma carta de João, né, que ele fala assim, uma carta não, né, de um texto de João, um versículo. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João capítulo 3, versículo 18. Aí no finalzinho, Emmanuel sintetiza esse capítulo de João, fala assim, ó, o universo é o nosso domicílio. A gente ainda não entende isso.
né, que somos irmãos, né, a nível de humanidade, né? A gente vai habitar várias casas, porque há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, o universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Estamos muito distantes ainda desse contexto. Aproximemo-nos dos piores para ajudar e aproximemo-nos dos melhores para aprender. Quem é egoísta nunca acha que precisa aprender, né? É orgulhoso, né? A gente também tem muito isso. Amarmos-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, assim, enquanto a gente ainda não entender esse processo, que somos irmãos, né, e que a necessidade desse amor ágape, Paulo sempre trouxe, né, e que o caminho é para frente, como diz Leon Denis, para o alto, ou seja, a gente tem uma lei que a gente tem que chegar, né, na nossa iluminação, né, que brilha a vossa luz, ainda a gente está nesse descobrimento, né? Ainda temos muita disputa, o melhor. Então, assim, eu me fecho no que eu sei. Quando eu divulgo algo, é para mostrar que eu sei mais do que o outro, né? A gente visa muito lucro, dificilmente o benefício. Como você falou, muitas pessoas, a ciência, né, que podia ter muito mais proveito em algumas áreas, mas o poder financeiro ainda fala muito mais alto. Então, aí está lá nessa resposta da pergunta 780. As asas ainda estão muito assim, né? Uma muito para o alto, a outra muito embaixo, mas ele falou que o tempo vai dar essa condição para nós. Só que somos apressados. Então, assim, a gente acha, né, que como assim esse mundo tão complicado e a gente está dentro dele, né? Mas, assim, a gente cada um fazendo um pouquinho. O que a gente faz aqui hoje é uma coisa, como a gente já falou na outra live, né? Não por orgulho, mas é uma coisa muito grandiosa, porque a gente está com o mesmo objetivo. Nossa, é claro. Né? Claro. E dividir, porque isso vai ficar gravado. Então, alguém, né, de alguma maneira, pode ter contato com essas verdades e, de repente, vai refletir. E é o que importa realmente. Né? A gente vai somar, né, essa fileira aí, né, do que tem um propósito útil, foi o que a Selma falou, né? Precisamos de propósitos úteis, né, para que a gente possa chegar realmente no objetivo da fraternidade, né? Eu lembro toda quinta-feira estamos aqui, né? Ouvindo, estudando, comentando, nós trocando ideias, trocando experiências. Isso tem, como você falou muito bem, isso tem um valor, lógico que sim. Você está fazendo outra coisa, né? Que não tem nada a ver com isso. E estamos aqui, né? Firmes, né? Na pandemia, então, meu Deus do céu. Muito bom, né? Eu lembrei aqui também. Traz muita satisfação também. A gente gosta, eu gosto muito desse trabalho. Me sinto muito bem aqui, conversando, escutando, trocando ideias, né? Isso ajuda a gente na nossa vida, né? No nosso interior, claro que ajuda. E muito, né? Vitor, eu lembro aqui do Nikola Tesla, né? É um homem à frente do seu tempo. Muita gente nem... Tem pessoas que nem sabem quem é Nikola Tesla. Agora até sabem um pouco por causa do carro elétrico, né? A pessoa que é a invenção do Elon Musk. Ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Ele fez muitas invenções, ele tinha ideias, ele queria dar energia gratuita para todo mundo. O que fizeram? Eles destruíram as obras dele. Ele destruiu depois que ele morreu, ainda roubaram todo o material dele, né? O que ele foi sabotado durante a existência dele, com os eventos dele, com os inventos dele, né? Porque não tinham interesse, claro, não queriam, né? Porque a pessoa não ia lucrar com isso. Ele queria energia gratuita.
o Nikola Tesla, se você ouviu uma história dele, ele tinha uma ideia, ele criou, ele desenhava, ele dizia que vinha da mente dele, assim, as coisas, né? Eu acho que ele veio com muita memória do plano espiritual. Que ele, inclusive, falava até daquele capacetezinho do diadema de luz, que ele via isso, né? E tal. Ele tinha um esboço de um aparelho de celular. Gente, olha, lá em... Quer dizer, então, você vê o celular veio agora, assim, uns 20, 30 anos atrás, né? Mais ou menos 20, 30 anos atrás. Mais ou menos. E ele já tinha isso aí. Quando ele criou a corrente alternada, né? Acabaram com ele, porque era perigoso, porque realmente alta tensão, mas hoje em dia tudo é corrente alternada. Não deram o devido valor a ele, né? Porque não quiseram também. Mas é aquilo que já se falou aqui, cada coisa é para o seu tempo. Né? A evolução, ela vem querendo ou não. Né? Não, ela vem. Naquela época, ela vem agora, tardiamente, mas vem. Então, existem esses espíritos maravilhosos que chegam aqui para impulsionar a evolução, e às vezes são sufocados pelo egoísmo, né, do ser humano, mas a semente é plantada, e isso aí, né, o progresso é inevitável, vai chegar, uma hora aparece. Né? E aí, porque principalmente a questão, vamos falar aqui da questão do amor, né? Hoje nós temos a rede social, que é um benefício, vamos dizer assim, né? E as pessoas acabam utilizando também de forma muito leviana. Mas essa rede social, ela tem um propósito útil também. Claro. A gente vê coisas que as pessoas chegavam para nós em cartas, né? Demorava muito tempo, né? Informações, né? Demoravam muito para chegar. Hoje chega assim, instantâneo, né? E isso é um benefício. Então, aí você vê que essa corrente de amor, ela é muito grande, é muito maior do que a gente pensa, né? Porque não tem a mídia divulgando, mas existe essa rede social que é fora da imprensa, mas a gente vê quanto que tem de pessoas hoje falando isso, propagando, enviando mensagens, palavras boas, positivas, para engrandecer, né, para dar incentivo às pessoas. Claro, tem sempre os dois lados da moeda, mas é uma questão assim, da gente focar no que é bom, no que é positivo. E a corrente do bem, ela é muito grande, ela é muito maior. Tá? A gente só não está... O que falta um pouco mais para essa corrente do bem é o empenho maior na questão de trabalhar com os nossos pensamentos para melhorar nossa psicosfera. Mas tem muita gente aí querendo fazer o bem, fazendo o bem, e são aqueles anônimos que estão aí pela vida. Né? Exatamente. Calminha, vamos ler aí, como você falou aí que o bem, né? Tem muita gente fazendo o bem, né? Mas não é propagado. Eu até escrevi aqui para mim, para nunca mais esquecer. 932, Livro dos Espíritos. Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência dos bons? Pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Isso. Quando eles o quiserem, tomarão a frente. Então, já temos aí a resposta da espiritualidade, né? Ainda o bem está tímido, né? Então, por isso que o mal aparece mais. Mas vai melhorar. 932, gente. Eu escrevi na entrada do meu livro para nunca mais eu esquecer. Eu acho até, ouso dizer, que o bem já está se reerguendo. Tá? A timidez ela já está sendo
reduzidas, né? Então, essa turma do bem, essa turma que quer o amor, que quer a melhora do mundo, do planeta, da humanidade, elas já estão assim se enchendo de coragem, já estão abrindo aos quatro ventos, né? Vamos dizer assim, isso mesmo. desejos. Eu concordo. É aquela questão, nós estamos no limite, vamos lá, nós estamos no limiar, né, da nossa existência, né? Ou você vai ou você vai. Se você não for, dá licença, você vai para outro lugar, vai ser retirado. Então, é um momento de atitudes. Chega de ficar indesse esplêndido, né? Agora é um momento de atitudes. Então, e o bem precisa, né, está se fortalecendo nisso, nessa tomada de decisões. Porque hoje ele consegue ver que ele não está sozinho, tem muitas mais pessoas juntas, no mesmo propósito. Isso apoio da confiança e ajuda a aumentar a voz, né? Exatamente. E é isso que nós temos que fazer. Aqui, como essa ferramenta aqui é uma grande ferramenta de contribuição, porque ela é uma propagadora, e a gente vê através das redes sociais mesmo, desses canais, né, de vídeos, né, e tudo mais. Então, tem muitos outros né, que também fazem isso, e aí a gente acaba só aumentando cada vez mais. Né? Não vai ser mais uma solitário aí, perdido. Um estimula o outro. Vai um Exatamente. O outro, a corrente vai aumentando. E os tímidos vão entrando, vão chegando, vão tendo coragem. É isso mesmo. Se você bota hoje no YouTube, se você bota hoje no YouTube Espiritismo, nossa, vai aparecer ali vídeo para você morrer assistindo, se você quiser. Vai ter mais horas de vídeo do que você vai ter de vida para você assistir. Então, tipo assim, só não vê quem não quer, né? Você realmente hoje tem todo o poder de escolha. Você tem todo o poder de escolha de estar realmente ali querendo, né, e buscando conhecimento. Realmente não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Bem, a gente está com a hora adiantada, né? Então deixa eu só aqui compartilhar para a gente finalizar com o último parágrafo. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o ponto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus, né? Então, como sempre, no final, né, Emmanuel dá aquele arremate, um resumo, né, de que realmente a ciência só vai ter aquele proveito 100%, o melhor proveito o dia que estiver alinhada com o amor. E aí eu até aproveito para deixar uma última reflexão sobre a ciência da doutrina espírita também, né, que a gente muitas vezes, assim como Paulo era um doutor da lei, a gente também tem que tomar cuidado para não nos tornarmos doutores da lei espírita, né? Tem que ter cuidado. Porque muitas vezes as pessoas se dedicam tanto a estudar a doutrina, não sei o quê, e aí, de repente, você pode até começar a achar que só você tem todo o conhecimento, né? E aí começa a criticar, começa a dizer... Aí começa aquelas coisas que a gente vê, o que é espiritismo, né? As pessoas ali definindo isso é espiritismo, isso não é espiritismo. Aí são os doutores da lei, da doutrina espírita, e aí vai perdendo um tempo com essas coisas, quando o mais importante é o Cristo, é o amor do Cristo. Tanto Kardec fez isso, né? Kardec pegou ali a Bíblia e pegou só o Evangelho, que era o que interessava, que é a moral do Cristo. Então a gente também tem que se preocupar menos com o que isso é espiritismo, isso não é espiritismo, sabe? Perder menos tempo com essas discussões, com essas baboseiras e focar no amor do Cristo, né? Assim, vamos focar no exemplo do Cristo, na moral do Cristo, e menos em sermos os estudiosos,
os depuradores da doutrina espírita, o que vai Os dizer o doutores, que é, o que vai dizer o que é e o que não é espiritismo. Vamos deixar isso de lado, que não tem nada a ver. Quando o próprio Kardec, né, das entrelinhas, ele previu que seria muita coisa e daria ser descoberta e desenvolvida, e não para, né, as descobertas espirituais, elas continuam evoluindo, não para continuam nele, caminhando, né? não param, entendeu? A Julinha então, levantou a mão. Não pode fechar, né? Fechou, acabou. Vamos só concluir mais um pouquinho, Vitor. Eu sei que também o adiantado da hora, como você já falou. Mas, assim, existe uma grande diferença entre doutrina espírita e doutrina dos espíritos, que a doutrina é dois espíritos. Aí as pessoas pegam a doutrina dos espíritos e colocam dois espíritas. Então, não pode isso, aquilo é assim, é assado. Quer dizer, as pessoas vão deturpando a mensagem. Se a gente for lá no Evangelho, se o Evangelho é a moral do Cristo, está lá. Kardec já nos ajudou até a pensar, né? Então, colocou lá nas instruções dos Espíritos, no próprio capítulo 11, que eu falei de Sansão e de Fênelon, tem aqui o Lázaro, que traz aqui no item 8 do capítulo 11, a lei de amor. Só vou ler só o início do que Lázaro diz para nós. Ó. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, a gente está aí, o resumo, né? A doutrina do Cristo é o amor. Então, quando a gente conseguir entender isso, a gente está bem. E aí a gente vai só lembrar do que eu falei lá na palestra sexta-feira, daquele livro Voltei, que eu vou deixar aqui também aqui uma mensagem também, né? Quem escutar o vídeo vai ter, se tiver vontade de ler lá o livro de Voltei, que é o do irmão Jacó, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier. Que a gente disse ali no nosso estudo, né? Ele tinha muito conhecimento, mas faltou um pouco de sentimento. Então, é a mesma coisa, gente. A gente só ficar no conhecimento... Tinha ciência, mas faltou amor, né? Vamos nos apoderar de muito conhecimento, mas vamos fazer as coisas sem sentir. E as coisas sem sentimento vai levar o quê? A gente chegar sem luz. Então, que a gente possa entender essa doutrina do Cristo, que é essa doutrina de amor. A gente não tem ainda capacidade, condições de amar conforme a gente gostaria. A gente ainda ama, pelo menos, o meu filho, né? A minha família, os meus. O outro é o outro, né? A gente ainda está tentando abrir esse leque aí do jeito que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está no caminho. Vamos chegar lá. Agora, sim. Claro que vamos. E o que a gente conseguir, o que a gente já consegue fazer, porque tem coisas que a gente ainda não consegue, e está tudo bem. A gente não tem que agredir. Nos agredir ou agredir o próximo, né? Mas a gente só tem que entender o seguinte: se a gente já consegue fazer alguma coisa, que a gente faça com sentimento. Que a gente dê algo da gente, ou algo do nosso tempo, da nossa vida, né? Porque sempre vai ter uma oportunidade de você doar algo. E que a gente doe com sentimento. Eu acho que é esse o caminho. Isso mesmo. Com prazer, né? Com alegria. Isso. Bem, então estamos chegando no fim do nosso estudo da noite de hoje. Quero agradecer a presença de todos, como sempre. Sempre acrescentando, muito bom esse debate, enriquece, faz a gente ir dormir mais tarde com mais dúvida do que estava. Isso é verdade. Mas uma coisa, feliz não, mas uma coisa boa, uma dúvida assim, mas uma dúvida boa, né? Uma vontade de querer pesquisar mais, estudar mais, e para buscar as respostas. Então, realmente muito bom. E aí,
como sempre, né, a gente convida então o palestrante da semana que vem para fazer a nossa prece. Eu vi aqui que é o João. João é o próximo da lista. Eu nem da olhei, semana que nem vem. olhei. Esqueci de olhar, mas tudo bem. Eu vou Só ver foi agora. não foi palestrante, não. O guia, nosso guia da semana que vem. Outubro chegou devagarinho, né? Depois do setembro amarelo. O guia meio cegueta. Vamos lá. Devagarzinho. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos sobre os ensinos que o Mestre deixou. Agradecer a Paulo, agradecer a Emmanuel por ter passado esse ensino para nós e agradecer ao nosso Mestre, irmão Jesus, pelo amor que ele nos deixou, que ele tem por nós, né? Que nós possamos realmente um dia conseguirmos identificar esse amor, né? E não nos deixar levar por palavras somente, né? Mas também pelos gestos de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem essa mensagem de amor com seus familiares, amigos e também com aqueles que se dizem seus inimigos, para que possamos mudar esse sentimento. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos e que Jesus abençoe a semana de vocês. Fiquem com Deus, até quinta-feira que vem. Uma boa noite para todos e até quinta, se Deus quiser. Boa noite, boa noite, boa noite.